Estudos recentes mostram o aumento dos casos de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes, principalmente em detrimento da pandemia da Covid-19, diante do processo de isolamento, o distanciamento dos seus pares, os coleguinhas de sala de aula, os amigos do cotidiano, e esse convívio social agora muito restrito ao contexto familiar, e é na escola que também ocorre uma contribuição significativa para o seu desenvolvimento, fez com que essas crianças e os adolescentes desenvolvessem esse processo de ansiedade e depressão. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você está no canal Cuidar e Viver Bem. Sou Jurcimar Soares. Não se esqueça de inscrever-se, compartilhar e curtir os nossos vídeos para que essas reflexões possam chegar a tantas outras pessoas. O UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, estabeleceu alguns critérios que são muitíssimo importantes para o desenvolvimento da infância, de uma infância saudável. Vejamos, bem-estar material diz respeito ao material escolar. É importante que a criança tenha todos os materiais escolares a fim de que ela tome gosto, sinta prazer em estudar. Sabemos das dificuldades de muitas famílias, mas é sempre importante manter esse material básico para garantir um nível educacional satisfatório. Bem-estar educacional. Esse bem-estar educacional, ele está relacionado ao fato da criança se sentir bem no ambiente escolar, sem a família, sem a participação dos pais. Esse discurso é muito antigo e necessário. Não há como ter uma educação de qualidade. Os relacionamentos, esse distanciamento social, não frequentar um ambiente escolar por razões muito óbvias e se distanciar dos amiguinhos e tal, tem feito com que o aprendizado seja também prejudicado. Nós não podemos focar apenas no fato de ser aulas remotas. Não é apenas isso. Há toda uma situação, todo um contexto para ser avaliado. E é importante que os pais fiquem atentos, porque a criança, afinal de contas, ela precisa se relacionar, ela precisa perceber o mundo em sua volta. Saúde e segurança. O cuidado com a saúde do cotidiano, no cotidiano, a segurança alimentar. Uma criança bem alimentada é uma criança que se desenvolverá melhor. E fique atentos, os pais fiquem atentos a esses sinais de ansiedade. A criança poderá manifestar comportamentos que venham logo depois a desenvolver casos, por exemplo, de sobrepeso, obesidade. Lógico que essa questão não está relacionada apenas à ansiedade. Comportamento de risco. Até pouco tempo falava-se muito para evitar doces na porta da escola, aquela pessoa acima de qualquer suspeita que oferece um docinho, um pirulito, algo do tipo. Hoje em dia nós podemos falar abertamente dos riscos da tela de um computador, por exemplo, de um celular. A exposição frequente não só colocará essa criança, esse adolescente, em risco pela saúde, a exposição a essa tela, como também a conteúdos inadequados. E nós sabemos que os pais trabalham. Geralmente
essa criança passava praticamente o dia na escola, a tarde na escola. E agora, como fica essa situação? Fique atentos a esse sinal, a esses sinais. O bem-estar subjetivo, o nível de satisfação. Observe o seu filho, a sua filha, como ele tem se comportado, não só agora na pandemia e no seu dia a dia. O seu comportamento diz muito. Muitos pais, se tivessem observado atentamente o comportamento, os pedidos de socorro, os sinais de alerta emitidos num olhar, num gesto, numa palavra, e ainda que seja aquela que pode ser vista como resultado de uma má criação, falou palavrão e tudo isso pode ser sintomas. Não omita, não deixe passar, não faça de conta que nada está acontecendo. E também, o mais importante, vigilante sem oprimir. A criança precisa do seu espaço para se desenvolver. Ela precisa interagir com o mundo em sua volta. E há uma disparidade, uma criança, 2 adultos em casa, 2 crianças, 2, 3 adultos. Então, é justamente esse ponto de culminância, de disparidade, um diferente do outro e tantas outras questões correlacionadas num contexto familiar, ajudará no desenvolvimento do aprendizado educacional dessa criança. A escola procura observar, toda a escola, nenhum gestor, nenhuma coordenação pedagógica, disciplinar, nenhum professor em sala de aula ficará alheio aos sinais de alerta emitido por uma criança, mas deve começar em casa, tem que começar em casa. Faça com que, dessa maneira, o bem-estar material, o bem-estar educacional, os relacionamentos dessa criança, fiquem atentos a esses sinais. Saúde e segurança. Comportamento de risco. Não se esqueça, a internet é muito benéfica quando bem acompanhada, monitorada. Não é invadir a privacidade, se discursa muito isso. Não, está invadindo a privacidade da criança, do adolescente. Cabe a você, pai e mãe, educar o seu filho, a sua filha, a nortear, a delimitar os conteúdos que ele terá acesso. O comportamento de risco, então, e o bem-estar subjetivo, que jamais devemos abrir mão ao observar as nossas crianças. Continue acompanhando os nossos vídeos. Um forte abraço e tenha certeza de dias melhores. Cuide do seu bem-estar, do bem-estar da sua família.